Sejam todos bem-vindos ao terceiro painel temático Conformidade e Sustentabilidade. Esse painel faz parte da programação da primeira Feira Virtual de Construção Sustentável, que é um evento fruto da parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional e a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIS, realizada pelo projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, EDUS. Esse projeto EDUS visa ser o palco para troca de conhecimentos e realização de negócios entre diferentes empresas, a sociedade civil e o setor público, como referência na divulgação e disseminação de inovações sustentáveis no setor da construção civil no Brasil. Eu sou Francisco Cardoso, eu sou professor titular da especialidade de Tecnologia e Gestão da Produção, do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP. Sou também um dos coordenadores do Centro de Inovação em Construção Sustentável do Departamento da Poli da USP, e também sou um membro do Conselho, na verdade eu sou do Conselho Fiscal do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS. Eu vou ser responsável, com muita satisfação, pela condução aqui desse nosso terceiro painel. Também gostaria de agradecer o apoio da CEBIC, da HK, da GOPA, da NECTA e os demais parceiros que estão presentes em todos os momentos de organização desse evento. Para a nossa interação, eu convido todos para baixar o aplicativo, né, que chama-se Attendify, porque nesse aplicativo vocês terão acesso à programação completa, em primeiro lugar, do evento, e também é possível favoritar as sessões que quiser assistir, além de interagir com os palestrantes, fazer as avaliações das sessões e visitar o lounge virtual dos expositores dessa nossa primeira feira virtual. Importante dizer também que a interação toda e o envio de perguntas ele é feita exclusivamente pelo chat do Attendify. O chat, então, está disponível no lado direito da tela de transmissão ou no botão chat da palestra do aplicativo. Lembrando também que todas as palestras que nós vamos ver hoje, elas estarão disponíveis a partir da quarta-feira, dia 27, amanhã, né? No Attendify ficarão disponíveis por 3 meses. Bom, como é que vai ser a dinâmica, para ficar claro, né? Baseado no tema do painel, quer dizer, o tema do painel é conformidade e sustentabilidade, mas com uma ênfase, né? Um subtítulo: Novas métricas de eficiência energética das edificações e norma de desempenho. Cada um dos nossos 3 brilhantes convidados vai fazer a sua apresentação e apenas ao final das 3 apresentações que nós vamos começar a interagir. Eu vou ser, como eu já disse, eu serei o responsável pela condução do debate, vou ler as perguntas que vierem pelo chat e vou direcioná-las para os participantes. No caso de houver endereçamento, peço que vocês já enderecem, marcando para qual do palestrante vocês querem fazer a pergunta. Se for uma pergunta genérica, não tem problema. Então, vamos lá, vamos dar, como eu disse, com muita satisfação, vamos dar início ao terceiro painel temático, Conformidade e Sustentabilidade. Então, com o primeiro palestrante, eu convido, então, o professor Roberto Lamberts. O professor Lamberts é professor do Departamento de Engenharia Civil e do Laboratório de Eficiência Energética das Edificações, o LABI, da Universidade Federal de Santa Catarina, e uma das lideranças nessa área, seja na academia, seja no trabalho, enfim, que ele vai nos mostrar um pouco em seguida. Agradeço a participação do Roberto. Por favor, Roberto. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho, então, sobre novas métricas de eficiência energética em edificações e a norma de desempenho, né?
Então, o que a gente quer com edificações mais eficientes? Como é que a gente consegue isso? Basicamente, redução de carga térmica da envoltória do edifício, né? E para isso a gente precisa de normas de edificações e, eventualmente, da etiquetagem de nível de eficiência que vai classificar os nossos edifícios conforme a sua eficiência, né? No setor residencial, os equipamentos de ar-condicionado são um grande consumidor, eles ainda têm baixa penetração no Brasil, mas está crescendo. E a recomendação é o uso de inverters, que são máquinas bem mais eficientes, né? O nosso país tem um clima bastante ameno, o aproveitamento da ventilação natural é muito importante para reduzir os nossos consumos de energia com condicionamento. E as normas também são muito importantes para deixar essa disponibilidade no projeto do edifício. E claro que a gente precisa de usuários conscientes, e aí, na entrega dos nossos edifícios, a gente precisa, no manual do usuário, ensiná-los a usar o edifício que foi projetado para eles, né? Com relação a normas e regulamentações de eficiência energética, em edificações residenciais, a gente tem a 15575, a norma de desempenho. Ela está focada no mínimo, mas ela já começa a ter níveis intermediários e superior, né? Então, é muito importante o setor evoluir, não buscar apenas o mínimo, e a gente começar a caminhar para edifícios com desempenho intermediário e superior, né? Ela foi atualizada recentemente, né, na parte de desempenho térmico, desempenho acústico, e está sendo atualizada em algumas outras partes, como desempenho lumínico, fogo e durabilidade. A gente tem também a instrução normativa INR, né? Antigamente o pessoal conhecia como RTQ, né? Regulamento Técnico da Qualidade, agora é a instrução normativa do Inmetro para edificações residenciais. Ela foi atualizada esse ano, está finalizando o processo de atualização dela, e ela já entra em sintonia com a nova NBR 15575. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que ter esses regulamentos e essas normas trabalhando em sintonia, né? O governo estuda a compulsoriedade, né? Tem um estudo em andamento nesse momento, para que a etiquetagem de edifício seja obrigatória a partir dos próximos anos, né? Em termos de edificações não residenciais, a gente não tem norma de desempenho mínimo, é uma carência do setor. Acho que a gente precisa trabalhar numa 15575 do setor comercial ou do não residencial. Mas a gente tem a instrução normativa, né, C, né, para prédios comerciais, do Inmetro, que basicamente foi atualizada esse ano, e nós estamos em processo de treinamento da indústria para a adoção da nova métrica, né? Quem tiver interesse em acompanhar mais sobre etiquetagem, tem o site do pbaedifica.com.br, que junta essas duas instituições que mantêm o programa, né, que é o Procel Edifica e o Inmetro. Então, mais informações vocês conseguem aqui. E aqui no meio, na abinha superior, vocês veem INES, né? Então, ali vocês vão estar bem atualizados sobre a publicação das novas instruções normativas. A etiquetagem, então, é uma etiquetagem de potencial de eficiência energética, né? Ela é dada em duas instâncias, quando a gente submete o projeto para análise e quando a gente entrega o edifício, que existe uma auditoria. Ela está ativa desde 2009 para prédios comerciais e 2010 para prédios residenciais, e ela foi transformada em obrigatória por uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, em 2014, para prédios públicos na escala federal, né? De resto, ela é voluntária para o setor. A nova etiqueta de 2021, a gente já está trabalhando com nível de eficiência baseado em consumo de energia primária, né? A energia primária me permite somar energia elétrica com gás, eventualmente, que eu uso para aquecimento de água, né? Ela já está preparada também para prédios de energia quase zero ou energia positiva, né? Porque aqui embaixo ele já me diz quanto que está sendo gerado em percentual do consumo estimado do edifício. Tem também o uso racional de água aqui, quantos por cento de água está sendo economizado, e tem emissões de CO2 baseado na operação do edifício, né? Um projeto importante que a gente tem com o setor da construção é dentro do CB2, a gente tem a Comissão de Estudos 135, a 007, que basicamente trata do estudo do desempenho ambiental e energético das edificações, né?
Então, a gente trata com normalização no campo da eficiência energética, desempenho térmico dos edifícios, compreendendo o uso eficiente de energia para climatização, aquecimento de água, e lida com terminologia, requisitos, métodos de ensaio e outras generalidades, né? Então, essa comissão foi reativada, né? E ela começa revisando as normas 15220, né, de desempenho térmico de edifícios, onde a gente tem métodos de cálculo, tem o zoneamento climático brasileiro, né? E a gente também está trabalhando na adoção de normas internacionais, né? Para quem não conhece ainda, a ISO lançou a família 52.000, né? A 50.000 é a gestão de energia, a 52.000 é especificamente desempenho energético dos edifícios, né? Então, tem 2 TCs da ISO, 163 e 205, que lidam com esses textos normativos, e nós começamos a adotá-los e traduzi-los e adaptá-los, né? No fundo, a gente está bastante inspirado no exemplo europeu. Na Europa tem a Energy Performance of Building Directive, nessa diretiva, então, promove a eficiência energética das edificações já há vários anos. Tem um conjunto de normas de desempenho das edificações e sistemas muito interessante, é um número denso de normas, nós estamos falando de quase 50 normas para dar suporte a todo esse processo de avaliação. E quem quiser mais informações, eu convido a visitar o epb.center, que é um centro de apoio à normalização de energia europeia. Basicamente, a família 52.000 trata da demanda de energia, né, para aquecimento, resfriamento, ventilação, água quente, iluminação e equipamentos, né? Ela lida com as trocas pela envoltória, tem os ganhos de calor solar e calor interno. Essas demandas de energia, então, vêm dos sistemas da edificação, né? Através do seu uso ou produção, né? E tem perdas e conversões, né? Então, eu posso... E os prédios começam a ficar bastante complexos, né? Eu posso ter um sistema de aquecimento distrital, que me dá água quente para eu esquentar o meu prédio, ou resfriamento distrital, que circula água gelada. Normalmente, eu tenho eletricidade da concessionária, posso ter combustíveis, e eu posso começar a gerar eletricidade e exportá-la para a rede, né? Com as regulamentações que a ANEEL nos permite fazer, né? Mas eu também posso exportar energia para aquecimento e resfriamento. Enfim, é um sistema complexo e a família 52.000 vem para ajudar a gente nesse processo normativo. Então, essa é mais ou menos a estrutura lá do EPB da Comunidade Europeia, né? Eu tenho ganhos de calor, eu tenho a envoltória do edifício, eu tenho as condições climáticas, eu tenho os requisitos internos de qualidade do ar e de conforto. Eu transformo isso em necessidades energéticas para resfriamento, ventilação, aquecimento, água quente, iluminação, né? E eu ainda posso ter o sistema de automação, né? E eu mexo com as questões mais gerais, emissões, distribuição, estoque de energia, né? E até geração. E tudo isso acaba sendo transformado em energia primária, e aí a gente tem o nosso esquema normativo, né? Concluindo, então, as normas NBR e etiquetagem estão entrando em sintonia, isso é uma notícia muito boa. 2021 a gente teve, então, grandes avanços, né, nessa área, e 2022 a gente espera muitos outros. Estamos trabalhando forte na comissão de estudos da ABNT, CB2, para trazer essa estrutura normativa da família 52.000, né? A gente precisa avançar nessa estrutura normativa de eficiência energética em edificações. Essa tradução da ISO nos coloca em sintonia com as melhores práticas internacionais, né? E a gente precisa também avançar nas normas ligadas a produtos que são necessários para o uso na família 52.000, né? Então, vejam que a gente tá desde o método de cálculo até o fornecimento das propriedades por parte dos fabricantes, né? Tudo isso é uma cadeia bastante interessante, que eu imagino que a Vera também vai colocar para vocês, né? Então, a gente precisa formar e atualizar os nossos projetistas para todas essas novas métricas, e aí eu imagino que a partir do ano que vem vocês vão ter uma oferta muito interessante de cursos para esse processo de atualização, né?
Eu fico por aqui, então, e depois me coloco à disposição para o debate. Muito obrigado e uma boa manhã a todos. Muito obrigado, professor Lambert, foi preciso, absolutamente preciso no tempo. E, então, vamos passar à próxima apresentação. Então, para isso, eu convido a doutora Vera da Conceição Fernandes Axis. Doutora Vera, ela é membro e sócia-diretora do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e também é da Tesis Tecnologia de Sistemas e Engenharia. Por favor, Vera. Bem. Vera, seu microfone. Muito obrigada a todos. Vamos começar a mostrar a relação, então, entre a conformidade e a sustentabilidade. E a gente está... eu estou com dificuldade de voltar aqui. Mostrando aí para vocês um pouquinho desse impacto da construção civil, né? A construção civil é uma atividade de grande impacto no meio ambiente e que gera aí resíduos e consome bastante produto, material da natureza. Então, a gente tem um problema que é bastante amplo, né? A gente vai falar de valores éticos, de responsabilidade, de impacto, e as soluções setoriais, nesse aspecto, elas são realmente abrangentes e elas têm um impacto na sociedade relevante. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, da conformidade, a gente pode falar do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, cujas ações de 22 anos têm resultado aí em um grande aumento do volume de produtos que atendem às normas, e isso impacta na sociedade brasileira como um todo. Se a gente for pensar também o que seria a conformidade, a gente está falando de qualidade, durabilidade, e estamos falando de adequação a nossas condições do usuário, climáticas, mas a gente não esquece de estar sempre estudando o que está acontecendo no mundo, harmonizando as normas brasileiras com as normas internacionais, e entre normas de produto e norma de edificação, né? Então, aqui a gente está mostrando a norma de desempenho, em que nós temos que fazer essa colocação do produto dentro do edifício, dos subsistemas, para tentar enxergar um pouquinho como que ele se comporta. Então, quando a gente fala da abrangência, a gente está falando de aspectos ambientais, de governança, sociais, dentro dos programas setoriais da qualidade das produções. E aí a gente volta um pouquinho para os organismos, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde os programas setoriais atuam basicamente em várias vertentes. A gente vai falar de saúde e segurança na produção, no uso e no manuseio dos produtos, os consumos de recursos, a identificação de propaganda enganosa, como que isso impacta no desempenho e na legalidade e impacto dos fornecedores de insumos. Os programas setoriais, eles atuam muito em 7 objetivos, e esses 7 objetivos, cada um deles também está relacionado com a social, com a governança, com a ambiental. Então, por isso a complexidade. Quando a gente olha, por exemplo, o objetivo 3, de saúde e segurança, que a gente está olhando para as questões do bem-estar de todos, em todas as idades, a gente vai olhar, por exemplo, num programa setorial de louça sanitária, a questão do fecho hídrico, né? O fecho hídrico, ele impede que os gases possam ser transmitidos pela rede de esgoto. A gente teve aí vários problemas com isso, mas talvez o mais famoso foi o que aconteceu pela contaminação do SARS-CoV na China, em 2003, né, que matou pelo tubo de esgoto, pela contaminação pelo sistema predial. Então, a gente, quando fala dos desconectores, aí a gente vai, por exemplo, entrar em metais sanitários, na questão do sifão, a caixa sifonada e a bacia, a gente está falando de prover os sistemas de condições de salubridade. Quando a gente fala de estanqueidade, por exemplo, aí a gente está falando não só do sistema hidrossanitário, mas, por exemplo, dos caixilhos, né, que a gente não pode ter infiltração de água, a gente está falando não só do prejuízo que você tem em função desses vazamentos, mas nós estamos falando do ambiente se tornar insalubre, né, porque ele se torna úmido, então você vai ter aí vários problemas que podem estar relacionados aos bolores, aos mofos, que você também prejudica a saúde desse usuário. A toxicidade dessa água, né, na condução do reservatório até a ponta de consumo, né,
é outra preocupação que a gente tem e que mede em todos os elementos que passam aí que a água potável passa, né, até chegar no ponto de consumo final. A gente, quando vai falar, por exemplo, do teor de chumbos em tintas imobiliárias, que a gente não pode ter o chumbo, como a gente também não pode ter em formulações de polímeros, nós estamos falando não só daquele que está em contato na produção, do operário que faz esse produto, mas também do usuário que vai estar em contato com esse produto na sua parede, né? Olhando para o objetivo 6, que a gente está pegando mais a questão da governança e o ambiental, que a gente está falando de água potável e saneamento, da gestão sustentável da água e saneamento para todos, a gente vai olhar, por exemplo, estudos que nós fizemos dentro dos programas setoriais para redução do volume de descarga de bacias sanitárias, que nós saímos aí de patamares de 12, 15 litros por descarga e chegamos em 6,8 litros por descarga. Imagine isso na casa de todas as pessoas, o que significa o impacto disso dentro do consumo da sociedade. E nós não podemos esquecer que essa unidade habitacional, ela se comunica com a rede de saneamento pública. Então, quando a gente tenta reduzir mais, e essa foi uma tentativa que nós fizemos recentemente, para tentar reduzir o volume total de descarga, a gente tem que ver qual o impacto que vai dar na rede de esgoto. E a gente fez esse trabalho aqui numa experiência muito interessante com casas habitadas da CDHU e com a Sabesp, e vimos que a redução da bacia, do consumo de bacia, podia implicar em duplos acionamentos, mas também podia implicar em entupimento da rede de saneamento. Então, esse caminho não funcionava, funcionou em outros lugares, onde você tem pressurização de rede, e aqui a gente não tinha como fazer. Mas nós não desistimos, e aí a gente foi para a economia através de acionamentos de duplo de descarga, né? Descarga simples, que é a descarga para dejeto líquido, e a descarga completa, que é para dejeto sólido. E com isso a gente conseguiu ter mais de 30% de redução no consumo total, que é o que a gente quer. E aí atingindo aí a nossa meta no consumo, na redução de consumo. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, da estanqueidade de metais sanitários, torneiras, por exemplo, né? O que impacta a estanqueidade, né? Ela tem o aspecto de economia de água também. E aí nós vamos estar falando de dispersão de jato, características que a gente vai ter nos metais, que são características de perda, e que a gente vai medir o tempo todo para garantir que isso funcione. A estanqueidade de registros também vai vazar dentro da edificação, né? E isso vai dar as consequências, não só da perda de água, mas as consequências de prejuízos materiais também. Então, a verificação permanente desses requisitos faz com que a gente consiga garantir o uso eficiente da água potável, que é o grande objetivo 6, né? A gente ter esse consumo reduzido. E nós, nesse momento, estamos atuando também na vazão máxima. Quer dizer, a gente tem que ter uma vazão mínima para a operação, mas não pode perder mais água do que o necessário para a operação. Isso também no sentido da gente gastar o mínimo necessário para a operação que o usuário precisa dar. No objetivo 7, que a gente está falando de energia limpa e acessível, o que nós estamos pensando aí dentro disso? A gente tem o levantamento de dados de consumo na produção do componente, da peça ventável. Então, a gente tem uma redução, a forma de fazer isso é começar a ter as métricas e as medidas nas unidades fabris, e com isso, a gente vê o tempo todo, se você reduz problemas de desempenho, por exemplo, dos metais, você também não precisa bombear essas redes, a hora que você não precisa bombear, você gasta menos energia, e você tem mais disponibilidade de água na geração de energia, já que o Brasil, a base de geração brasileira é hidrelétrica. Então, a gente vai nesse sentido. No objetivo 8, que a gente está pensando no crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno, a gente já pede dos programas setoriais certidões negativas de débito nas esferas federais, estaduais e municipais, INSS e FGTS. Isso garante que aquela unidade qualificada, ela respeite o seu trabalhador, né, e as métricas legais, que a Lília vai falar um pouquinho dessa conjunção, né, da legalidade e informalidade com a sustentabilidade. Aqui no objetivo 9, a gente está falando aí de construir infraestruturas resilientes, promover industrialização inclusiva, né? A gente vai falar, por exemplo, a unidade fabril, para ela estar
a empresa estar qualificada, todas as suas unidades fabris têm que ter licença de operação, tem que ter laudo de efluentes, né, em conformidade ao CONAMA. Então, todas essas ações, elas fecham a questão da indústria ser inclusiva, né? E aí a gente tem, por exemplo, o indicador de consumo de água, você reduzir o consumo de água na produção da peça ventável também, que é uma ação que a gente vem medindo há 8 anos. Coisas que parecem que não faz diferença, mas que a gente trabalha e faz muita diferença, a forma de a gente comunicar isso para o usuário, né? O Lamberts falou um pouquinho do usuário saber usar. Quando a gente muda, por exemplo, a forma de comunicação em tintas imobiliárias de rendimento, a gente começa a pôr rendimento metro quadrado por embalagem, e não mais por demão. Você não sabe quantas demãos você precisa para cobrir, mas você sabe quantos metros quadrados você vai conseguir com aquela embalagem, já considerando o número de demãos. Você dá ao usuário uma ferramenta importante para ele comprar estritamente o que ele precisa e não ter desperdício desse produto, né? E não ter que consumir mais do que necessita. Se você, por exemplo, impede que hajam propagandas do tipo, olha, eu gasto 2 litros por descarga, mas não gasta, você vai ter que dar várias descargas para eliminar dejeto. Então, isso é uma mentira que induz a erro, né? E induz a consumo maior. A mesma coisa quando você fala, olha, o produto foi feito com material reciclado, é um apelo ecológico, só que ele precisa ter vida útil. Se ele não tiver vida útil, se ele não desempenhar, aquilo é uma mentira que vai levar a perdas, né? E maiores consumos. Olhando para o objetivo 11, por exemplo, de falar das cidades e assentamentos humanos inclusivos, a gente pensa aqui, por exemplo, quando você fala de desempenho, veja o que é uma operação de não conformidade. Quebrou na mão, gente. Isso aqui não é um filme real, tá? É material não conforme. Aqui a gente está mostrando, por exemplo, uma série de ensaios que vem vida útil. Se você não tiver uma vida útil adequada, você vai ter que substituir aquele produto antes do tempo, você vai consumir a mais, né? Então, tudo isso são preocupações que a gente tem que ter e medir e mostrar o que é realmente adequado àquele fim. Aqui nós estamos mostrando, por exemplo, a separação de tintas em desempenho. Se você usa adequadamente, você vai ter vida útil adequada. Nos objetivos 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, por exemplo, a gente tem aí o PBQP colocando como meta mobilizadora 90% da conformidade dos produtos da cesta de materiais de construção, olhando para submetas como redução de consumo de água, né? E essas informações serem públicas e serem divulgadas e fomentar toda a cadeia produtiva, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Sistema de Avaliação de Conformidade de Serviços e Obras da Construção Civil, SIAC, há aí a indicação de uso de produtos de empresas qualificadas nos programas setoriais da qualidade. Então, as construtoras, e hoje a gente tem uma rede de mais de 3 mil construtoras, elas têm esse papel, né, de fomentar esse uso de empresas qualificadas. E o fabricante, por sua vez, também tem que fazer essa divulgação trimestralmente, tem que atualizar essa informação, tem que trabalhar permanentemente em normas, né? O combate à não conformidade, ele vai envolver aí uma atuação de vários atores da sociedade brasileira, incluindo aí Ministério Público, PROCONs e IPENs, para a gente poder reduzir a atuação dos não conformes, né? E aí, se a gente pensar no não conforme como uma figura, então, o que a gente está fazendo nos programas setoriais é colocar toda a sociedade atuando de forma a coibir a não conformidade e, assim, proteger esse usuário final, a sociedade e a natureza, né, de consumos desnecessários. Então, na nossa visão, não existem produtos sustentáveis ou ambientalmente corretos se esses não cumprem com o desempenho adequado à aplicação que se destinam. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Agradeço a todos. Muito bem, fantástico. Pegou o tema lá central, né, do nosso painel, conformidade e sustentabilidade, tratou com profundidade dos 17, 7 dos ODS. Muito bem, tenho certeza que vai instigar um conjunto bastante interessante de perguntas por parte da nossa audiência.
Bom, então vamos lá. Eu convido então para a última apresentação a senhora Lilian Saruf, ela é coordenadora técnica do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscon São Paulo. Também bem-vinda, Lilian, por favor. Bom dia, Francisco, bom dia a todos. Queria agradecer aí o convite da GIZ, da Secretaria Nacional da Habitação, todos que estão promovendo aqui o evento. Eu vou compartilhar com você a minha tela, né? Sempre é um desafio. Eu pergunto aí se vocês já estão vendo a tela, não, né? Você precisa abrir a sua apresentação aí, Lilian. Ela está aqui aberta, Francisco. Me dá uma ajuda, porque aqui no meu aparece que ele está dizendo que está compartilhando a tela. Abra a sua apresentação, que é a nossa moderadora, Você precisa colocar no modo apresentação. Aí a Fernanda que está dando suporte aqui. Vocês já estão vendo? Acredito que não, né? Vou começar aqui do começo. Então vamos lá. Está certo agora, Lilian. Deu? Bacana. Boa Desculpem apresentação. aí pelo transtorno, mas sabe como é, né? A gente sempre acontece essas coisas no dia da apresentação. Mas eu queria rapidamente falar sobre o Sinduscon São Paulo, e, na verdade, seria mais para dizer que nós já temos 87 anos e trabalhamos na busca, né, de patamares superiores de competitividade para os negócios das empresas associadas. E a gente contribui não só para o desenvolvimento, né, da construção civil em São Paulo, mas também com o Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso e vocês falam assim, não, a Lilian está fazendo um marketing do Sinduscon? Não é isso. É porque dentro do que a Vera falou, dentro do que o Lamberts falou, a gente tem trabalhado muito nesses 87 anos, nesses pilares de atuação. Então, tecnologia, qualidade, produtividade, inovação, habitação. Lançamos, né, comemorar os 87 anos da Universidade Sinduscon São Paulo, e eu vou focar um pouquinho nos trabalhos do Comitê de Meio Ambiente, né, porque a gente sempre entendeu que sustentabilidade é estratégico, né, é competitividade. Então, isso é bem importante. Temos atuado desde 99, quando ninguém falava muito, né, de meio ambiente, e nos tornamos um setor que atua principalmente em temas como áreas contaminadas, resíduos, e viramos referência no assunto, digo mais por persistência, porque gostamos da causa, né? Então, a gente tem várias frentes de atuação, conforme eu vou falar um pouquinho aí na apresentação. No nosso site, vocês vão poder acessar publicações, contribuições, plataformas. Isso seria bem interessante vocês que gostam do tema acessar o nosso site. Mas vamos lá. Falando do setor privado, né? A minha fala é voltada para o setor privado, para as consultoras, incorporadoras, talvez um pouquinho para os fabricantes, mas é isso. O que é ser sustentável? Quais são os desafios que nós temos da sustentabilidade na construção civil, nos empreendimentos? E a gente tem que pensar desde o início da ciclo de vida do empreendimento, quando a gente está planejando, né? Vou construir um prédio comercial, vou construir um clube, vou construir um hospital, desde o planejamento. E aí a gente tem que incorporar essa questão da sustentabilidade em todas as nossas decisões, né? No projeto, construção, operação, manutenção, revitalização, desconstrução. Então, aquilo que a Vera falou é sobre produtos, materiais, é importantíssimo a gente ter essa conformidade dentro de todas essas fases. O Lamberts também falou da eficiência energética. Se a gente não começar desde o planejamento, né, o desenvolvimento de produto, a gente não vai conseguir um resultado, né? Naquele momento, não vou resolver isso, não, tem que planejar. E o que é ser sustentável, né? Então, a gente tem aquele equilíbrio sempre do ambiente construído com o ambiente não construído, desenvolvimento urbano. A gente tem sempre essa questão muito importante, vamos revitalizar o ambiente construído para a gente torná-lo mais sustentáveis, né? Vamos cuidar mais do ambiente não construído e construir de uma forma menos agressiva. E também a gente precisa de um equilíbrio entre empreendedor sustentável e usuário sustentável. Eu falo muito, não adianta nada a gente ter um prédio high-tech com tudo que é de melhor em termos de sustentabilidade, ele ser certificado, ter a medalha máxima em sustentabilidade. Se a gente não trabalhar, se a gente não capacitar o nosso usuário para ele ser sustentável. Então, a gente tem uma grande mudança também
da sociedade, para que ele se torne um usuário sustentável, porque nada adianta todo esse esforço da construção civil. E também o inverso é importante, porque esses usuários sustentáveis, ele vai procurar empreendimentos sustentáveis e vai exigir que os empreendedores sejam sustentáveis. Então, esses são os grandes desafios que temos agora. Exemplos, né? Então, nós temos uma recém-portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, de maio desse ano, trazendo, acho que é super importante, para uma questão da habitação de interesse social, uma coisa que era um mito, como que eu vou falar de sustentabilidade em habitação de interesse social, trazendo requisitos obrigatórios, visando conformidade, acessibilidade, desenvolvimento urbano, diversos assuntos que tratam a sustentabilidade, e requisitos adicionais. O que é isso? No mínimo, eu tenho uma lista do que eu tenho que cumprir, e depois eu tenho requisitos adicionais, incentivando que os produtos, que os empreendimentos da Casa Verde e Amarela tenham desempenho, conforto ambiental, eficiência energética, aproveitamento de água, gestão de resíduos, controle de emissões de gás de efeito estufa, avaliação de ciclo de vida. Então, eu acho que isso é uma sinalização muito importante para o setor. A partir do momento que o governo busca numa habitação de interesse social, por regrinhas, ele está dizendo assim, olha, gente, já dá para a gente viabilizar o assunto, né? Então, essa foi uma apresentação da Rayana, a coordenadora geral, que falou isso num evento que aconteceu agora, o ENIC, inserção urbana, projeto urbanístico, certificações, ela fala que o programa Casa Verde e Amarela, então as certificações garantem vamos dizer assim, a conformidade, uma forma também de garantir a conformidade. Falou, do cálculo de emissões de carbono, a avaliação de ciclo de vida, coisas que antes eram realmente um tabu nesse setor. E sempre a gente tinha aquela imagem, os empreendimentos com mais verba, por mais valor para investimento, dá para fazer, mas o HIS não dá para fazer. E a gente está mudando, o setor está mudando essa visão. Um dos exemplos que foram citados do cálculo de emissões, vou falar alguns exemplos do que a gente pode fazer para conseguir essa tal da sustentabilidade, foi o lançamento da calculadora de consumo energético e emissões de carbono para edificações. Então, qual que é o objetivo dessa calculadora? Auxiliar na fase de projeto, lembra que eu falei que a sustentabilidade começa lá no planejamento, no projeto, para que se tenha decisões mais sustentáveis, para que se escolha fornecedores mais sustentáveis. E aí vem linkar o que a Vera está falando, o trabalho que é feito lá, do cálculo de emissões dos produtos, do cálculo da energia embutida dos produtos. Isso é importante para alimentar um orçamento de emissões que a gente fala das obras, para que a gente possa ter decisões mais inteligentes. E também a gente faz todo o acompanhamento da obra e tem o resultado, quanto emitir de carbono. Por quê? Porque eu quero, na verdade, reduzir essa emissão e fazer ações que melhorem. Está alinhado com a sustentabilidade, acho que hoje não tem como falar. Hoje, a calculadora também, ela pode e ajuda nessa questão das empresas demonstrarem quais são as práticas ESG que estão realizando, porque a gente está sendo cobrado, o ESG. Então, ambiente, social e governança, a gente tem que demonstrar isso, principalmente, por exemplo, os órgãos financeiros que estão nos dando financiamento, e a gente precisa demonstrar, e a calculadora vai poder ajudar nesse trabalho. Vou deixar com vocês alguns links e depois vocês vão ter acesso à apresentação. E vocês vão poder buscar um pouco mais. Temos um outro trabalho, que é o Guia Interativo de Eficiência Energética e Edificações, que aí vem aquela coisa toda, gente? Eu preciso fazer uma casa eficiente, preciso fazer um hotel eficiente, preciso fazer um edifício eficiente. Está uma loucura, esse assunto está na moda, esse assunto sob bombardeada. E a ideia do link desse guia foi tentar organizar um pouquinho as ideias e apresentar um roteiro muito, sim, prático, objetivo, para a gente buscar as melhores escolhas. O que é isso? A gente entende que um dos problemas também é a questão da informação. Como que a gente, sendo bombardeado agora, questão de sustentabilidade, competitividade, como que é essa questão da informação. Temos, por exemplo, um outro tema que é trabalhado, vocês sabem que faz muito, essa questão de conformidade, sustentabilidade e gestão de resíduos. Eu brinco que foi o primeiro e foi o pioneiro que começou toda essa discussão, e hoje a gente já fala assim, a gestão de resíduos, eu não tenho que me preocupar aonde eu vou destinar, é lógico,
não é assim, não tenho que me preocupar ali. É assim, eu não tenho que dar mais valor à destinação, à reciclagem, eu tenho que dar muito mais valor à não geração dos resíduos. Então, essa é a mensagem muito importante que a gente passa, porque a gente sempre escuta, olha, a gente tem que destinar, a gente tem que reciclar, reciclar, né? Fechar o ciclo de vida do resíduo. Gente, a gente não tem que gerar resíduos. Então, o próprio Ministério também, quando ele solta a portaria dele, ele vai controlar mais. Ele já tinha um acompanhamento, agora ele vai controlar mais essa questão de gestão de resíduos nas obras. Por quê? O importante é não gerar. E aí nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de sistemas construtivos, estamos falando muito de conformidade, né? Aquilo que está conforme eu coloco na minha obra, eu não gero problemas geram resíduos. Então, esse é um outro aspecto que a gente gosta muito de trazer, e também a questão das ferramentas de acompanhamento, né? Então, a gente tem, não só, a gente trabalhou com a CETESB aqui em São Paulo para lançar esse sistema de gerenciamento de resíduos. A gente sabe que tem Brasil inteiro, tem ótimas iniciativas, mas o importante é o quê? É não gerar, é controlar. Acho que isso que é o recado mais importante nesse tema que a gente está tratando. Falar um pouquinho de elaboração de normas técnicas, a gente tem que falar super correndo, né? Só tenho 10 minutos, mas hoje eu estou como gestora do CB2, do Comitê Brasileiro de Construção Civil, que é responsável pela normalização no campo de construção civil, no que concerne a edificações. E esse é um trabalho que é muito importante, a gente está percebendo cada vez mais a importância da elaboração das normas técnicas. Lamberts falou muito disso, falou das normas que estão sendo elaboradas, a Vera falou da norma de desempenho de edificações, são exemplos dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá no CB2, e vou dizer que também ele não é novo, ele é desde 1968, e trazer para vocês algumas pinceladas, muito assim, né? Além da norma de desempenho de eficiência energética, nós temos normas voltadas à conservação e uso de fontes alternativas de água, que nos auxiliam desde a fase de projeto, fazer a coisa certa, né? A escolha de soluções, a escolha de materiais. Temos normas voltadas para a elaboração do manual, uso, operação e manutenção, programa de manutenção, entrega de obra, reformas. Então, a gente também trabalha com toda essa conformidade, né, de como você entregar um empreendimento, como você fazer a manutenção do empreendimento da forma correta, como você deve fazer uma reforma de um empreendimento. Para quê? Para que tudo aquilo que eu falei aconteça, né? Então, a gente tem um empreendedor sustentável que fez um empreendimento sustentável e que ele precisa do usuário sustentável. E é nesse momento, né, da elaboração do manual, do programa de manutenção, que é importante passar essa mensagem. Temos em elaboração a norma de garantias de edificações, e aí totalmente ligado com a questão da conformidade, e temos inúmeras, né, normas de projeto e execução de sistemas construtivos, que é um trabalho muito importante. Ele tanto faz no nosso, né, no CB2 a gente fala de projeto e execução, nos outros comitês da ABNT se fala dos produtos, então são conjunções, né? Eu preciso de produtos conformes para que eu possa fazer projetos conformes e executar de forma conforme também. Então, a elaboração de normas técnicas, fica o convite aí para vocês participarem do CB2, só entrar no site da ABNT, Comitê Técnico, e pedir para vocês entrarem, que a gente tem o prazer de estar com vocês. Então, me fizeram uma pergunta para a gente começar a esquentar aqui o debate, que era qual a relação entre os órgãos de controle e padronização do setor privado e como garantir que as empresas tenham condições de seguir as normas e, ao mesmo tempo, serem competitivas. É sempre aquela coisa, né? Como eu posso ser competitiva se eu tenho, né, legislações, órgãos de controle, programas setoriais, políticas de governo, coloquei alguns exemplos, normas técnicas, certificações voluntárias, agentes de financeiro, órgãos de defesa do consumidor. A gente tem vários, tem uma caixinha aqui que a gente tem que atender, né? Mas se a gente não fizer nada disso, a gente não consegue ter os nossos clientes. Então, para isso, as empresas, como que as empresas garantem isso? Eu acho que as empresas avançaram muito, né? A gente tem alguns paradigmas, algumas frases emblemáticas dizendo que o setor da construção civil, ele desperdiça, que gera um monte de resíduos, deixa a gente, né, para baixo, mas a gente entende o seguinte: as consultoras hoje que não forem competitivas em todos esses aspectos, tá? Inovação, tecnologia, conformidade, sustentabilidade, elas não sobrevivem. Economicamente, não dá mais para a gente fazer empreendimentos
que sejam, a gente fala assim, né, que a gente não tenha controle, que a gente não sejam conformes, que a gente tenha muito desperdício. Desperdício não só de materiais, mas desperdício de tempo, em cronogramas, desperdício de pessoas, nos canteiros de obra, né, a mão de obra, então a gente não consegue mais. Então, é importante a gente enxergar a construção civil de uma forma diferente. E ela está buscando atender, né, todas essas questões que eu coloquei. E aí, aí vai a função também das entidades setoriais de auxiliar nesse sentido. E a gente precisa, lógico, de incentivos, capacitação, valorização do produto e, muito importante, tá? Reconhecimento do cliente, da sociedade, engajamento de toda a cadeia produtiva. Conformidade, então, só para fechar rapidamente, é uma preocupação mundial, né? Sustentabilidade, mudanças climáticas, bacana. As soluções passam pela construção civil, quer seja uma barragem, quer seja uma estrada, quer seja um edifício, qualquer coisa passa pela construção civil. Então, vamos ser protagonistas. Somos protagonistas na mudança climática. Somos interlocutores entre governo, setor privado e sociedade. Então, vai meu recado aí, construção civil. Somos importantes, sim. Acho que é isso. Passo a palavra para o Francisco, é isso que eu queria comentar com vocês. Pena que eu não consiga, né, ter mais tempo, mas vamos às perguntas, aos debates, que é super importante. Muito obrigado, Vera, também uma exposição bastante sistêmica, bastante completa. Eu vou convidar a Vera e o Roberto, se puderem se reunir a nós, e a gente aproveitar esses últimos minutos que nós temos, poucos minutos. Nós temos 3 questões aqui que foram formuladas pela audiência. As 2 primeiras, elas não vêm endereçadas a ninguém. As 2 primeiras, apesar de no texto mencionar explicitamente o canteiro de obras, eu não sei dizer se as 2 seriam só limitadas ao canteiro ou pegar o ciclo de produção de uma maneira mais ampla. Então, eu vou ler as 2 em seguida, porque eu acho... E aí, quem quiser responder, se manifestar, por favor. Então, a primeira delas é feita pelo Michel Sinclair Rodrigues, que ele é sócio da MB Engenharia e Serviços Técnicos Limitada. E a pergunta é a seguinte: qual é a principal dificuldade de certificar ambientalmente canteiros de obras para que, quando ocorra a entrega do empreendimento, ele já possa ser sustentável? E depois a segunda pergunta, não, ela não tem quem formulou, é a seguinte: teria que ter um projeto de lei que obrigasse as construtoras a ter um responsável técnico ambiental dentro do canteiro, para minimizar os impactos da cadeia da construção civil. Com a modernização, as normas regulamentadoras NR do Ministério da Economia, isso poderia mudar? Por favor. Eu acho que a primeira, ele não está se referindo apenas ao canteiro de obras, e sim ao empreendimento, né? Porque ele fala na entrega do empreendimento, né? Então, existem diversas certificações ambientais, né, disponíveis no mercado. A gente tem o LEED, tem o Aqua, tem a certificação alemã, enfim, existem várias, né? Talvez o LEED e o Aqua sejam os mais famosos, né? Mas eu acho que a gente não deve se atrelar apenas a certificações, né? Eu acho que é uma responsabilidade social de cada empreendedor ser sustentável, né? E é a partir dos pequenos atos de cada um que a gente vai conseguir ter um empreendimento mais sustentável. Então, é na escolha do arquiteto, na discussão com ele, no plano que vai se fazer com ele, na escolha da construtora certificada, né? PBQPH mostrando que tem qualidade, na compra dos materiais. É uma coisa de mudar, digamos assim, a postura, né? E as ferramentas estão aí. Então, tu não precisa certificar obrigatoriamente, tu pode adotar essas posturas sustentáveis, né? Tem muita coisa no site do Sinduscon lá disponível para comprar madeira sustentável, no PBQPH para tu escolher os fornecedores que são em conformidade. Então, acho que a gente tem tudo aí. Botar o selinho ou não é uma decisão pessoal e, às vezes, valoriza o seu empreendimento, né? Sobre a segunda pergunta, eu respondo na continuidade aí também, que eu não acho que precise ter um responsável ambiental no canteiro de obras. A gente
como eu falei, todos nós temos que ser fiscais ambientais, né? Então, a gente não gostaria que a nossa obra impactasse nos nossos vizinhos, que deixasse lama na rua, essas coisas todas que o bom senso já nos leva a ter um comportamento mais ambientalmente correto, né? Então, acho que essa é a preocupação de cada um de nós que tem que ser levada para o campo, né? Gostaria de complementar, né, as palavras do Lambert. Acho que a gente, como construtora, a gente vive na base. Acho que questões como, eu preciso ter um responsável técnico ambiental dentro do canteiro, depende do porte da obra. Se você está falando de uma grande rodovia, de uma barragem, sim, você tem várias atividades que você tem que atender. Mas a grande preocupação do Sinduscon São Paulo e também dos trabalhos da Vera e do Lambert são a gente tem um universo muito grande de empresas construtoras de quem está lá. Elas podem ser pequenas, na sua maioria são pequenas e médias, como podem ser também profissionais liberais, um arquiteto, um engenheiro. Então, todo esse trabalho que a gente tem feito foi justamente para isso, dar ferramentas, dar conhecimento, dar oportunidade para que todas as empresas possam ter ações ambientalmente sustentáveis, possam ter empreendimentos sustentáveis. Quando a Vera fala de uma padronização de uma bacia sanitária, ótimo, eu vou na loja, só vou comprar aquilo. Acho que isso é um caminho. Quando o Lambert fala de eficiência energética e fala de normalização, ele está dizendo, olha, nós estamos dizendo para vocês como fazer. Então, acho que isso é o mais importante. Acho que a capacitação do setor como um todo, independente do nível da consultora, é muito mais importante, porque, como eu disse lá no começo, né, a gente não consegue ter um canteiro, um empreendimento sustentável, se a gente não começar desde o dono, né, do empreendimento, que vai lá e vai escolher um terreno para fazer o seu empreendimento. Então, a sustentabilidade tem que permear a todos, a toda a cadeia produtiva, a todos os envolvidos. Então, não está só em uma pessoa, tem que estar em todos. E queria complementar, vou copiar o Lambert, mas falar um pouquinho da pergunta, né? Pergunta do Sidmar, né, da Caixa. Caixa, não seria o momento de termos normas limitando a utilização de água potável? Então, não é só a bacia sanitária, a Vera tem um baita trabalho sobre isso, ela vai falar, mas a Caixa Econômica, para vocês terem ideia, ela é parceira do Sinduscon São Paulo num trabalho chamado Pegada Hídrica dos Empreendimentos. E a gente, da mesma forma que a pegada do carbono, estamos trabalhando na pegada hídrica, então é muito mais do que só uma bacia sanitária. A Caixa Econômica também promoveu e nos ajudou na BNT, no CB2, a elaboração de normas técnicas visando a correta conservação de água, né, o estudo de viabilidade de como acontece isso e o uso de fontes alternativas, porque a gente sabe que existe muita confusão. Eu não posso exigir reuso de água simplesmente como está acontecendo nas leis. Eu não tinha parâmetros, eu não sabia o que era reuso, não é viável, o Lambert fala muito disso, a partir do momento que a gente tem legislações que falam assim, olha, todos os prédios têm que ter estação de tratamento de água, ponto, para reuso. Quanto isso não gera de consumo de energia? E quanto isso é eficaz ou não? Então, a gente tem várias regrinhas, vários, né, inputs nessa história que a gente tem que considerar. E a norma de conservação de água vai ajudar vocês, podem acessar aí as normas da BNT. Bom, eu queria completar aí também, acho que todos, o Roberto e a Lilian já falaram dos aspectos mais relevantes, mas eu acho que tem coisas importantes aí. Você quer fazer bem feito, quer fazer ambientalmente correto, tem que atender, né, aquilo que a gente falou, tem que estar em conformidade, tem que atender às exigências dos usuários, das normas. E hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, as fichas de avaliação de desempenho, as FADs, que mostram como é o comportamento daquele componente dentro do subsistema da edificação em relação a desempenho térmico, acústico, durabilidade, estanqueidade. Então, assim, a gente tem isso público, são informações públicas, e hoje a gente tem mais de 50 FADs. Você quer usar uma inovação tecnológica, você tem um documento de avaliação técnica, os DATECs, que vão te orientar em como fazer esse uso, né? Então, a gente tem hoje ferramentas bastante interessantes, gratuitas, que podem ajudar qualquer empreendedor que tenha esse desejo a fazer um planejamento do seu empreendimento, tentando chegar nesse objetivo. Então, eu acho que essa é a questão da conscientização. Você pode ser pequeno, grande, médio, você hoje tem acesso a essas informações.
Quanto ao uso da água, a gente tem aí a questão de usar água não potável para bacias. A gente tem que entender primeiro o que é uma água não potável, né? Entre água não potável, você tem água potável. O que é água não potável? Nós temos um mundo de água não potável, tá? Tem um monte de tipos de água não potável, cinzas, pretas, com contaminantes. Como é que pode ser? Você não pode simplesmente falar de um uso desse tipo sem pensar que a gente vai voltar para o século XIX, entendeu? Vamos voltar a ter os problemas de saneamento que a gente tinha, as contaminações enormes que a gente tinha. Então, existe um monte de coisas que precisam ser parametrizadas. Tem outras formas de aplicar a água não potável, mas que elas exigem aí gestão, elas exigem tratamento, elas exigem conhecimento. Então, a gente não pode simplesmente falar, olha, vamos fazer esse uso indiscriminadamente, a gente tem que dar as ferramentas que sejam possíveis de serem aplicadas, em que tipo de gestor que ele vai precisar para poder fazer essa aplicação. Todos nós queremos isso, estamos trabalhando nisso há anos. Todo mundo quer usar bem os recursos, mas a gente não pode jogar o problema para outro e achar que resolveu, entendeu? Não é aquilo que a gente estava discutindo aqui, quer dizer, tudo tem consequências e é uma rede de informação e de formas de divulgação dessa informação para os canais corretos, para que a gente possa chegar numa regulamentação, numa legislação. Você tem um trabalho anterior a fazer, e esse trabalho vem de norma, consciência e estudos. E aí a gente vai conseguir chegar lá. A ideia a gente já tem aí várias condições de uso racional da água, normalizadas, de conservação de água, já temos aí classificações de água, já temos os usos de água não potável para usos industriais, normalizado. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido e vamos chegar lá. Mas ainda tem um caminho para percorrer, tá? Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente já tem na mão, já vai melhorar bastante. Eu acho que isso já pode ajudar. Muito bem. Nós temos uma pergunta rápida aqui do Antônio Luiz Melo, que é um engenheiro do Ministério do Desenvolvimento Regional. Se o empreendimento pode perder uma certificação? O empreendimento, atenção. Acho que depende da certificação, né? Algumas certificações procuram acompanhar o empreendimento durante o seu uso, outras ficam só na entrega do empreendimento, né? Então, depende do tipo de certificação, né? Uma que eu sei que melhorou um pouco foi o LEED, né? O LEED chegou a ser acusado de vender ilusões, né? Porque tinha muito prédio certificado LEED que consumia mais energia do que o mercado, e ele incluiu no seu processo de certificação o acompanhamento do consumo de energia e, inclusive, a perda da certificação, do nível, o rebaixamento do nível de certificação se o consumo de energia fosse muito alto, né? Muito bem, nós não temos mais perguntas, talvez a gente tenha um tempinho ainda, vamos lá. As apresentações foram muito otimistas, queria parabenizar os 3 apresentadores no sentido de mostrar, em relação ao assunto da eficiência energética de edificações, a apresentação do professor Lambert mostrou com muita clareza as evoluções, quadro normativo na ABNT, as interações internacionais, o papel da academia nisso, né? A Lília reforçou isso depois, né, quando falou do Cobracon, as interações, mas são normas que vão além das normas do Cobracon. E a Vera mostrou, né, claramente os PSQs, o papel do PBQPH, a relação, né, de políticas públicas, né, voltando para o setor, a parceria público-privado, vamos chamar. Eu não queria terminar com um quadro pessimista, mas se a gente tiver um instante e algum de vocês quiser apontar, ou todos, barreiras, algumas dificuldades que a gente tem que vencer ainda pela frente. Posso? Acho que a atualização dos profissionais, né? Eu acho que a gente está evoluindo muito na estrutura normativa, no conhecimento científico e tudo, mas a gente ainda tem profissionais muito desatualizados nisso, que precisariam se atualizar. Muito bom. Bom, o meu ponto de vista, Francisco, são a elaboração de legislações, tá? E políticas de governo. A gente precisa participar, toda a cadeia produtiva precisa participar na elaboração dessas leis,
né? Porque quando elas são elaboradas em conjunto, a implementação já sai direto, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente vê exemplos de legislações que, infelizmente, na boa vontade de promover a sustentabilidade, elas acabam engessando e provocando outras consequências, como eu falei, olhar de água sem olhar energia não dá. Então, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito nessa questão da legislação e volta na questão do âmbito, a capacitação do setor público, na questão de sustentabilidade, conformidade. Bom, a minha fala é combater não conformidade, né? Nós não podemos, nós no Brasil não podemos ser coniventes com não conforme. E isso eu estou falando, parece brincadeira, mas é claro que o não conforme é mais barato, né? É claro que o não conforme é gostosinho. Só que, assim, ele impacta na isonomia competitiva, ele impacta no desempenho final, ele impacta no consumo, que ele vai ter que ser reposto. E aí nós estamos falando de todos os atores, hein? Não estou falando eu estou falando do profissional, estou falando do empreendedor, eu estou falando do usuário. Nós não podemos ser coniventes com o não conforme. Nós temos que atuar no sentido de reduzir a não conformidade. E aí nós estamos falando de tudo. Não conformidade é informalidade, não conformidade é insustentável. Temos que ter isso claro, que o barato sai caro para a sociedade toda. Então, a minha visão é que todos nós temos que ter informação, essa informação está se tornando cada vez mais democrática, cada vez mais pública, mas tem muita gente que faz vista grossa porque o lucro imediato é mais gostoso do que fazer certo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Mas o importante é que nós estamos nos mexendo, né? O setor está há muitos anos e com resultados efetivos. Muito bem, então, senhoras e senhores, nós temos que encerrar, então, nesse momento, o terceiro painel temático, conformidade e sustentabilidade. Queremos agradecer a participação dos palestrantes e de todos que acompanharam aqui conosco até aqui, né? E convidá-los para interagirem com os participantes e também para visitarem os longes dos expositores que nos apoiaram na realização desse evento, né? Então, continuem acompanhando a primeira feira virtual de construção sustentável e o próximo painel será sobre apresentações de soluções para a construção sustentável. Então, tenham todos um ótimo dia, obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Até logo a todos, então. Abraços. E sejamos sustentáveis cada vez mais, né?